poxa, bem legal da sua. Eu vou aproveitar bastante do seu conhecimento em direito, sendo advogado na área, enfim. Mas vamos começar pela questão de tokenização. Eu vi o Larry Fink lá da BlackRock falando sobre o próximo passo é a tokenização. O Gustavo Cunha, que é o outro convidado querido também, que veio aqui, falou: olha, eu estou também escrevendo um livro sobre tokenização. O João também, Racim, falou sobre tokenização. Tem como você nos guiar de maneira simples, falar, olha, é isso que a tokenização vai trazer para o mercado, assim que ela vai melhorar a vida das pessoas. O que a gente podia dar de introdução para as pessoas? O que seria esse processo de tokenização de ativos? Uhum. Então, desde o do momento que eu li o white paper do Bitcoin, até essa é uma longa história que tendo a ver com a minha pesquisa quando eu estava na faculdade ainda, que eu fiz uma monografia sobre um tema bem atípico também, que era moeda mundial, sistema monetário internacional, né? Eu tomei contato com alguns escritos do Nick Szabo, né, Sim. sobre smart contracts, ainda não sabia a relevância que ele tinha, mas desde o momento que eu li a introdução do white paper, eu falei, isso aqui está falando de comércio eletrônico internacional, está falando de uma proposta para que você tenha um comércio eletrônico com redução de custos de transação, e o cara está propondo uma tecnologia para isso. Só que, claro, o Bitcoin ele tem já possibilidades, inclusive, de você criar transações programadas, ele tem uma linguagem, né, para smart contracts, e aí depois veio a Ethereum e tornou isso de uma forma mais ampla, né? Eles têm, tecnicamente a gente fala que tem mais opcodes, né, mais possibilidades de você programar as transações, né? E aí eu vi sempre a tokenização como essa, vamos dizer assim, como o impulsionamento desse processo no comércio eletrônico. Porque daí o que eu vi? Eu falei, cara, você vai começar a tokenizar ativos reais, e aí você vai tornar esse processo de negociação muito mais fácil. Da mesma forma que ocorre com o Bitcoin, você vai, por exemplo, conseguir negociar a fração de uma casa, etc. Essa que era a minha expectativa, e minha expectativa, né? Aí, posteriormente, o que eu percebi no mercado foi que, longe de você avançar nesse processo, com exceção das finanças descentralizadas, que sempre continuaram focadas nessa parte mesmo da automação, né, do modo como você desenvolve smart contracts, você começou a ter aquela ideia de você aplicar a tua mentalidade de hoje a uma tecnologia nova disruptiva, ou seja, em vez de você utilizar os smart contracts para promover esse comércio eletrônico mais integrado, mais descentralizado, simplesmente o pessoal começou a criar tokens no lugar de criação. Então aí disseminou uma crença no mercado de que um token ele nada mais é como se fosse uma ação de uma empresa. Então hoje tem muitos projetos de tokenização que basicamente apenas criam tokens. E aí nessa criação de tokens para o consumidor final não traz benefício, né? Porque a gente tem em alguns casos, inclusive, de tokenização, você vê projetos negociando tokens, você poderia negociar aquele ativo, vamos pegar lá um direito creditório, por exemplo, que está sendo tokenizado, mas sem usar tokens. E a tokenização aí, ela acaba trazendo, às vezes, uma camada adicional ao processo. E um caso clássico, que eu sempre cito, é o caso da Nubank, né, onde eles desenvolveram chamaram lá do NFT, de uma criptomoeda, etc., só que eles não alteraram em nada o processo de negociação. Então, você não tinha um sistema, por exemplo, como o próprio DYDX fornece, totalmente descentralizado para negociação, ou que explorasse a automação dos smart contracts. Você tinha um aplicativo baseado em banco de dados centralizado, onde você podia negociar esse token. Aí o que aconteceu? Aí teve uma demanda muito alta e o aplicativo parou, as pessoas não conseguiam mais realizar o lucro. E aí isso trouxe um descrédito para a tecnologia, porque muita gente que não entendia muito bem falava, pô, mas isso aí não está usando blockchain, que é seguro, que é automatizado, etc. Como que agora o negócio parou? Então, o que eu vejo? Eu vejo que a tokenização, de fato, ela é o futuro, porque eu acredito ainda naquilo que eu mencionei relativo à introdução do Bitcoin, que essa tecnologia ela foi criada para promover, né, essa integração. Porque a ideia do comércio eletrônico, a ideia do comércio internacional, de forma geral, sempre foi prejudicada por ineficiências derivadas dos custos de transação, por exemplo. Então, você fazer um SWIFT é muito complicado. O sistema SWIFT, que inclusive a gente fala no livro, depois quero falar do livro, mas a gente explica. O próprio SWIFT hoje ele reconhece que ele tem um problema grave de interoperabilidade. É um sistema de basicamente uma cooperativa de bancos, tem um sistema de compensação. E toda essa guerra, essas guerras, o cenário geopolítico meio que
deixou isso muito mais exposto, né? Quanto a gente tem esse problema de interoperabilidade entre bancos. Exatamente. E aí, se você pensar que você pensar o sistema totalmente ali criado, baseado em smart contracts, você consegue realizar a transferência de ativos de uma forma muito mais rápida. Então, vamos dizer assim, a parte do digital, você já tem a resposta. Claro, você tem que investir em pesquisa, procurar desenvolver essas soluções descentralizadas, e isso eu vejo que é uma tendência, porque se você for pegar lá, por exemplo, o projeto lá da Drex, que é antigamente chamado Real Digital, está escrito no projeto, lá já falei isso diversas vezes no canal, que a inspiração do projeto é o mercado de finanças descentralizadas. Né? É citado, por exemplo, um trabalho de um professor da Universidade da Basileia, chamado Fabian Scher, que inclusive agora publicou um artigo falando sobre, trazendo critérios para quando ele entende que você não deveria regulamentar um protocolo de finanças descentralizadas. Existe uma discussão jurídica hoje que fala assim, se o teu protocolo de fato ele for descentralizado, ele não oferece os mesmos riscos de um sistema centralizado, então ele tem que ter uma legislação mais benéfica. Né? Então, ou seja, eu vejo que no mundo está tudo caminhando para essas soluções descentralizadas, que estão relacionadas com a tokenização, só que aí é uma questão, como é que eu posso dizer assim, quem que vai ser beneficiado com isso vai ser quem realmente tiver conhecimento para poder explorar essas vantagens. Porque se eu não sei, por exemplo, realizar uma transação num DeFi, por exemplo, se eu não sei programar um código, e o pessoal pensa, pô, mas é tão complexo. Assim, o pessoal da minha geração, eles já têm aqueles preconceitos, porque assim, na minha época, você aprender programação era muito complicado. Mas hoje, com as ferramentas que a gente tem, está muito mais fácil. Hoje, se a gente chegasse e falasse, por exemplo, na minha época, que um dia um programa de computador ia criar um programa de computador, da forma que o ChatGPT cria, os caras iam falar assim, tá maluco. Claro, você não vai deixar o negócio na mão do ChatGPT, mas isso já traz uma facilidade que hoje já não é uma coisa do outro mundo o sujeito chegar e aprender, por exemplo, questões básicas de programação para que ele, de repente, possa fazer uma transação de compra e venda de um token sem precisar usar uma interface, né? Que é como da Uniswap, etc. Mas, claro, é aquela história, a pessoa também precisa saber, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Então, tem pessoas que não têm tempo para isso. Então, assim, como dizer, há espaço para todo mundo, mas eu acho que o futuro mesmo é essa tokenização que explora ao máximo o poder de automação dos smart contracts. E aí fica para resolver a questão jurídica, né? Que